Para que as populações de animais no meio ambiente permaneçam estáveis, é necessário que haja a reprodução, certo? Até aí tudo bem. O fantástico disso é que muitas espécies possuem formas bastante esquisitas e incomuns de nascimento. E se você está curioso para saber quais são essas espécies, fique de olho nesse vídeo, pois você não vai acreditar como esses animais nascem. Bora para a lista! Essa espécie de sapo habita regiões do Suriname, um país situado na América do Sul. Além disso, essa é uma das espécies mais intrigantes do mundo, pois não possuem língua. São ótimos nadadores e também são excelentes na arte da camuflagem, sendo praticamente imperceptíveis. Porém, sem dúvidas, um dos aspectos que mais chamam a atenção é o seu modo reprodutivo. Veja, quando o último ovo é fertilizado, os sapos machos vão para outro lugar longe das fêmeas. E aí inicia um processo muito intrigante. A pele da fêmea pouco a pouco começa a inchar e vai crescendo em volta de cada ovo, até ficarem completamente encobertos por essa pele. E debaixo dela, cada um dos ovos está em seu próprio bolso, que é acobertado por uma camada fina e resistente de aparência rugosa, dando à fêmea um aspecto de favo de mel. Com o passar do tempo, os embriões vão se desenvolver dentro dessas bolsas e irão passar o período de metamorfose, se tornando girinos. No entanto, eles só abandonam a mãe quando atingem tamanho suficiente para romper a bolsa nas costas dela. Sem dúvida, os ornitorrincos são os animais mais estranhos do planeta. Eles possuem um bico semelhante ao de um pato, pelos, patas parecidas com as de anfíbios e uma cauda que se assemelha à de um castor. Como se tudo isso não bastasse, eles também são mamíferos que põem ovos e os machos da espécie contam com um espinho venenoso. Tá bom ou quer mais? Bem, o que também merece a sua atenção é a reprodução desse animal, que é muito curiosa. Veja só, as fêmeas de ornitorrincos põem aproximadamente 2 a 3 ovos, sendo que os filhotes nascem cerca de 6 dias depois que são postos. E esses filhotes nascem cegos e pelados, com nenhum pelo aparente. Nesse processo inicial, o filhote também possui um único dente que vai facilitar a saída do ovo, e após um tempo fora do ovo, esse dente cai. Como as mães não possuem mamas, o leite materno sai através de poros localizados no abdômen, e os recém-nascidos têm que lamber para se alimentarem. Além disso, as mães cuidam deles até que consigam atingir o tamanho de 30 centímetros, sendo que depois disso, eles já conseguem se virar sozinhos. O cavalo marinho possui uma estratégia bem peculiar de reprodução. Primeiro, nessa espécie são os machos que incubam os ovos ao invés das fêmeas. Os cavalos marinhos são os que os biólogos chamam de vivíparos, ou seja, os embriões se desenvolvem no interior do corpo de um dos pais, nesse caso do pai. O período de gestação desse animal pode variar de 9 a 69 dias, e isso depende da temperatura do ambiente em que eles vivem. Após esse tempo de gestação, nascem pequenos cavalos marinhos semelhantes aos adultos da espécie. As girafas são os animais mais altos do mundo. Até aí acredito que nenhuma novidade, né? Mas, além disso, estes animais que habitam as savanas africanas apresentam uma outra característica peculiar, que é o nascimento dos seus filhotes. Quando a mãe girafa dá à luz, ela procura um lugar um pouco isolado e assim inicia o processo do nascimento. Lentamente, o filhote girafa começa a sair da mãe. O curioso é que ela faz todo o parto de pé e o filhote tem que suportar uma queda que pode chegar até 2 metros de altura. Poxa, que desafio, hein? Logo depois que o filhote cai no chão, ele imediatamente já tenta se levantar e dar seus primeiros passos na direção da sua mãe. Nos primeiros dias de vida, o filhote fica mais sobre alguma sombra e só depois de alguns meses ele começa a explorar o território.
Existem muitas espécies de morcego pelo mundo. Em sua grande maioria, são animais que se alimentam de formigas e besouros. Por outro lado, existem alguns que comem folhas e sementes, mas poucas espécies se alimentam de sangue, como mostram em filmes, séries e livros. No entanto, vamos falar agora sobre como esses bichos vêm ao mundo. Se liga! Geralmente, os morcegos apresentam uma gestação que pode chegar de 2 até longos 7 meses. Esse tempo vai depender de cada espécie. Os morcegos que não se alimentam de sangue têm um período de gestação de 2 a 3 meses e, para algumas espécies, em torno de 3 a 5 meses. O período de gestação mais longo pertence aos morcegos que se alimentam de sangue. Por exemplo, o morcego vampiro tem uma gestação em torno de 7 meses. As mães morcegos dão à luz de cabeça para baixo, e seus filhotes, na maioria das vezes, um por gestação, nascem sem pelos ou com uma pelagem quase imperceptível. Além disso, nos primeiros momentos de vida, eles são alimentados com leite materno e, pouco a pouco, começam a se alimentar do mesmo alimento dos morcegos adultos. Os elefantes são os maiores animais que vivem na superfície da Terra. São animais silenciosos e se locomovem com muita agilidade. Na reprodução do elefante, a fêmea pode entrar no cio, o período reprodutivo, a qualquer altura do ano, e essa ocasião dura aproximadamente entre 24 a 48 horas. Podem existir vários machos, mas no final, um irá intimidar o resto e ficará com a fêmea. Geralmente, ela tem apenas um filhote após o tempo de gestação, que é cerca de 21 a 22 meses, sendo, portanto, o maior tempo de gestação conhecido do reino animal. Logo aos primeiros dias de vida, o jovem filhote elefante é capaz de seguir a manada. E ali, os 2 ou até os 5 primeiros anos, o filhote alimenta-se do leite da sua mãe. Um fato curioso e ao mesmo tempo triste é que a maioria dos elefantes morre antes de completar 1 ano de idade. A média de filhotes por fêmea é entre 6 e 12 durante toda a sua vida. As serpentes são animais fascinantes. Elas fazem parte do grupo dos répteis e, assim como seus outros representantes, põem ovos. Porém, tudo começa com as fêmeas liberando hormônios para atrair os machos. Esse comportamento pode atrair muitos machos que até mesmo brigam pela parceira. Após todo o processo de acasalamento entre os animais, a fecundação acontece dentro da fêmea. Isso mesmo! Agora perceba o fato curioso. A fecundação ocorre dentro do corpo da cobra fêmea, porém o desenvolvimento do filhote pode acontecer tanto dentro quanto fora de seu corpo. Vale mencionar que algumas espécies de cobras botam um ovo fecundado e o filhote se desenvolve fora do corpo da mãe, porém ele apenas sai do ovo depois de finalizado o seu desenvolvimento. Nesse contexto, os filhotes nascem com um único dente que vai ajudá-los a quebrarem a casca do ovo. Outro aspecto curioso é que algumas cobras são vivíparas, ou seja, o filhote nasce idêntico à mãe, mas essa estratégia é mais comum em lugares frios. Os nascimentos desses animais são realmente curiosos, né? Você conhece algum outro nascimento do tipo no reino animal? Comenta aí! E se você gosta de curiosidades desse tipo, é muita mancada você ainda não estar inscrito aqui nesse canal, hein? Além disso, nós vamos trazer vídeos de curiosidades toda semana. Então, ative a notificação, beleza? Você não vai se arrepender. Aí na tela está aparecendo uma recomendação minha para você. É um vídeo sobre coisas que parecem comuns, mas que custam uma fortuna. Sério, você não vai acreditar no quanto pagaram por um atum. Mas é isso, galera. Ficamos por aqui e conto com você no próximo vídeo. Falou!